Pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais um programa de mentoria. Hoje nós vamos falar especificamente da fase controlar. Nós estamos fazendo essa jornada do DMAIC e hoje a gente vai falar dessa fase que é bem importante também e ela tem como característica você ou o time do projeto elencar quais são as soluções possíveis para o que foi analisado como causa raiz e principalmente priorizado para ser atacado. Então, uma vez que isso é definido, o interessante é criar soluções possíveis para cada uma dessas, priorizar essas soluções e planejar a implementação. E a gente vai ver em detalhes a partir de agora. Quando a gente falar da fase melhorar, eu tenho uma série de entregas, mas a fase melhorar, ela tem uma característica que vai além das atividades e principalmente das ferramentas que eu posso usar. Essa diferença ou essa diferenciação que tem é algo chamado riscos. Os riscos são importantes por quê? Porque na fase melhorar, você quer implantar com a sua equipe ou no seu projeto uma série de soluções que a ideia é que essas soluções melhorem o que você está trabalhando no projeto. Mas para melhorar o que você está planejando no projeto, a análise de riscos das soluções é fundamental. Por quê? Porque, na realidade, todo trabalho de melhoria contínua, o que se deseja é que haja uma melhoria, a entrega do que foi combinado, e que essa entrega ela não cause efeitos colaterais. Então, ninguém quer fazer um projeto em que, ao se implantar alguma coisa, se piore ao invés de melhorar. Então, a análise de risco nesse contexto, ela é fundamental para evitar piora ou não entrega de resultados. Ou pior ainda, entrega de algum resultado negativo com a entrega do projeto. Eu tenho uma série de ferramentas que eu posso usar que nós vimos nessa fase. Agora, uma pergunta interessante que veio é que se normalmente os riscos são avaliados. É uma pergunta interessante porque nós temos visto por aí que os riscos, muitas vezes, eles são tratados de uma maneira muito superficial. E o que a gente recomenda é que se analise mais profundamente os riscos das soluções que estão sendo propostas e os impactos que esses riscos podem ter. Marcela, como é que eu faço isso? Análise de risco. Cada empresa tem o seu mecanismo. Por exemplo, tem empresas que têm um documento chamado MOC, Gestão das Mudanças. Esse nome aqui, MOC ou Formulário de Gestão de Mudança, tem vários nomes, mas o resultado é o mesmo. O que se espera é que não haja risco ou que esse risco seja minimizado a zero para o que se pretende implantar. Então, respondendo diretamente aqui a pergunta, normalmente os riscos são avaliados. Quando são avaliados de uma maneira superficial. Tanto é que a gente tem visitado as empresas e tem contato muito próximo às empresas, onde há uma surpresa na implantação de melhorias. Surpresa da maneira que não se deve ter. Então, muitas vezes a gente visita uma empresa inicialmente e pergunta como é que estão sendo feitas as mudanças. Nesse tipo de conversa que a gente tem essa surpresa de que muitas vezes se melhora algo achando que vai realmente surtir efeito positivo, mas há efeitos colaterais, esse é o termo bastante usado e escutado pela nossa consultoria, que não estavam mapeados e que foram julgados de uma maneira muito superficial, quando deveria ter a profundidade necessária para identificar esses riscos e, principalmente, o que vai fazer para minimizar esses riscos. Então, a fase melhorar, ela tem essa conotação, a conotação de, além de elencar soluções, é importante olhar essa questão de impactos e riscos, e dentro das ferramentas que a gente pode usar, tem o DOE. O DOE, quem fez ou quem está fazendo o Green, normalmente vê o DOE
convencional, que a gente chama, mas há também um DOE mais aprofundado, que é o DOE que a gente chama Surface, ou DOE de superfície, que é um DOE mais avançado, mais detalhado. Mas falando especificamente do DOE, ela é uma ferramenta que, se bem usada, ela vai te dar todo o retorno e toda a análise que você precisa. Agora, a pergunta é, ela é muito usada nas empresas? Ela deveria ser muito mais explorada. Então, a nossa recomendação é que essa ferramenta seja mais aplicada e, quando aplicada, ela realmente dá resultados. Isso eu posso falar porque eu já participei na minha carreira de vários designs de experimentos, 2 deles que foram até premiados internacionalmente, mas essa não é a questão. A questão que eu quero falar para vocês é que DOE funciona, tanto funciona que eu, na minha carreira, já apliquei 2 grandes DOEs com riscos enormes e que deram muito resultado. Então, essa é a nossa sugestão para as empresas, investir nessa ferramenta que, se bem aplicada, só traz bons resultados. Nesse próximo slide, tem uma outra questão interessante, que é uma questão voltada a processo Six Sigma. Quando a gente fala em processo Six Sigma, há normalmente uma confusão. Por quê? Porque um processo normal, processo sem causas especiais, ele varia mais ou menos 3 desvios a partir da sua média. Essa é a curva gaussiana, curva normal, que ela prega o seguinte: todo processo no universo, sem causas especiais, varia mais ou menos 3 desvios padrões a partir da sua média. Qualquer processo que seja, ele vai ficar oscilando mais ou menos 3 desvios a partir da sua média. Então, ele flutua e cria uma variação natural do processo, que é essa que eu estou riscando aqui e pintando de amarelo para vocês verem. Então, mais ou menos 3 desvios não significa que o processo é Six Sigma. Essa é a confusão que muitas vezes se tem. Quando é que um processo é Six Sigma? Quando há essa variação natural do processo, permite que, até vou mudar de cor para vocês verem, da média dessa variação normal até o limite superior, eu tenha mais 6 desvios padrões, e dessa mesma média para o limite inferior, eu tenha menos 6 desvios padrões. O que quer dizer isso? Quer dizer que o processo ele tem uma folga na variação natural dele, que permite absorver variações e, mesmo assim, entregar o que o cliente espera. Ou seja, eu tenho uma folga grande dos lados para esse processo variar tranquilamente e entregar o que o cliente quer. E quando a gente tem essa característica, nós chamamos aí de processo Six Sigma. Lembrando que eu tenho 6 desvios padrões para mais e para menos, usando sempre a referência do limite de especificação que o cliente passa. Avançando, capabilidade. Capabilidade, nós temos no Green Belt capabilidade para dados normais e temos no Black Belt e no Master capabilidade para dados não normais também. Mas, Marcelo, nessas 2 modalidades tem premissas? Tem. Então, quando a gente olha as premissas, por exemplo, para essa capabilidade que é para dados normais, eu tenho 3 premissas: distribuição normal, processo estável e sistema de medição validado. E não é só a capabilidade, mas, de modo geral, nós sugerimos que os nossos alunos e clientes sigam as premissas. Isso tem uma razão muito simples. A razão é a seguinte: nós já discutimos essa questão de premissas do analisar, mas como essa pergunta surgiu de novo no melhorar, é importante que a gente reforce a nossa visão. Então, qual é a visão da nossa consultoria? A visão é que eu vou aplicar uma ferramenta estatística, seja ela qual for. Para aplicar essa ferramenta, eu preciso seguir premissas. Para quê? Para que essa ferramenta consiga entregar as visões e as análises para eu tomar uma decisão.
Então, se eu pular o uso dessa ferramenta e não seguir as premissas, tudo que gerar de saída, ela vai ser duramente questionada. Por quê? Porque alguém estudou muito, alguém parou para montar essa ferramenta, partindo do princípio que há premissas que têm que ser atendidas para que eu tenha as análises as mais confiáveis possíveis. Então, a nossa sugestão é: sigam sempre as premissas. Ah, Marcelo, mas é difícil. Não, não é difícil, não. Sigam as premissas, por quê? Porque quando a gente fala de estatística, tem um outro detalhe muito importante. Se entrar dados bons para usar a ferramenta, seguindo as premissas, o que eu vou ter é uma análise confiável, uma análise que vai me levar a algum lugar. Muito diferente do fato de que, se entrar, deixa eu até mudar a cor aqui, se entrar informação ruim, a ferramenta também não vai fazer milagre. Você vai ter informações ou resultados ou análises ruins. Agora, vai ficar muito pior se você tirar esse fator premissas. Essas suas análises aqui vão ser bem pioradas e vão te levar a decisões errôneas, decisões que nós não queremos que você siga. Então, até vou limpar a tela. Nossa recomendação, eu não gosto muito de falar recomendação, a gente sempre fala sugestões, né? Mas as nossas recomendações para ferramentas, e aí eu vou cometer esse pecado, é que vocês devam seguir as premissas. Nós recomendamos o uso de premissas, quer dizer, testem as premissas, chequem as premissas, não só para a capabilidade, mas para todas as ferramentas que a gente vem conversando com vocês, quer seja do White Belt até o Master Black Belt. Premissa é algo muito importante e não pode ser ignorado.